Quantas vezes você já se ajustou para pertencer e percebeu só depois o preço que isso cobrou da sua essência? Essa semana a lua cheia em Aquário evidencia as estruturas coletivas, o papel que você ocupa nos grupos e o quanto certas dinâmicas sociais ainda fazem sentido. Saturno retrógrado em Áries pede amadurecimento da individualidade. Não é sobre romper necessariamente com os grupos, mas é sobre sustentar quem você é, mesmo quando o coletivo pressiona por adaptação. Marte, que sai de Virgem, onde tudo era análise, crítica e detalhamento, entra em Libra, trazendo um novo tom para as ações e para a defesa. Agora o movimento é em direção ao diálogo, à diplomacia, à busca por equilíbrio, mas há também o desafio de não se perder em concessões. Mercúrio retrógrado em Leão reforça esse clima de revisão, pedindo ainda mais atenção à forma como você expressa a sua vontade, a sua identidade e a sua verdade. É tempo de repensar como a sua autoexpressão dialoga com o grupo e o que de fato merece ser sustentado. Fica comigo até o final para mergulhar nessas tensões e revisões e perceber junto comigo onde você realmente se encaixa e onde já não cabe mais. Oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui, no Caminho da Eremita, eu traduzo os símbolos do céu em reflexões profundas para ajudar você na travessia da noite escura da alma rumo ao autoconhecimento. Se você busca compreender os movimentos do céu de forma clara, simbólica e sem fórmulas prontas, já se inscreve no canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem também busca clareza no próprio caminho. Assim, você fortalece a nossa comunidade de busca e reflexão. Na segunda-feira, a lua segue em Sagitário sem fazer aspectos maiores e a ausência de aspectos maiores marca uma pausa relativa no fluxo de ativações celestes. Mas isso não significa inércia. A lua em Sagitário continua carregando a disposição por expansão, aprendizado, sinceridade emocional. É um bom momento para observar a direção para onde seus sentimentos apontam, sem a interferência direta de outros planetas. O foco aqui está em sustentar a coerência entre vontade e conduta. Em Sagitário, a lua busca sentido, mas esse sentido precisa ser sustentado com integridade, não com impulsos passageiros. O que ficou do domingo ainda reverbera, que é a harmonia do Sol e Mercúrio retrógrado, com a Lua trazendo uma clareza interna do que pode continuar sendo amadurecido hoje na segunda-feira, especialmente se você escutar antes de agir. É um dia útil para retomar estudos, organizar ideias, explorar caminhos que estavam apenas esboçados, mas sem pressa. Se você deixasse as suas escolhas mostrarem no que realmente acredita, o que mudaria agora? Muita coisa mudaria? Ou nada? Você considera que as suas escolhas estão alinhadas com aquilo que você acredita? Escreva aqui nos comentários. A manhã da terça-feira traz um atrito direto entre o impulso emocional e a tentativa de fazer dar certo no detalhe. Antes de migrar para Capricórnio, a lua em Sagitário, que quer amplitude e resposta rápida, faz uma quadratura com Marte em Virgem, que exige precisão, atenção ao processo. O resultado dessa quadratura pode ser uma irritação com tudo aquilo que é lento, falhas por pressa ou ainda explosões diante do que parece te impedir de agir. Há pressa demais para realizar algo que ainda não está completamente claro. Então, cuidado com a ansiedade, cuidado com a crítica ácida, tanto em relação a você quanto em relação aos outros. E aí, ao entrar aqui em Capricórnio às 14h, a lua muda de tom. O foco emocional passa a ser agora tudo que pode ser concretizado, sustentado e estruturado. A sensibilidade passa a ser gerida com maior cautela, especialmente quando os aspectos seguintes começarem a pressionar. Entre 5 e 6 da tarde, a lua faz 2 quadraturas, uma com Saturno retrógrado e outra com Netuno retrógrado, ambos nos signos de Áries. Essas quadraturas aqui são quase simultâneas e colocam a Lua sobre forte tensão. De um lado, Saturno retrógrado pressiona por revisão das responsabilidades. Ele é, inclusive, o regente dessa própria Lua e pede também uma revisão da forma como os próprios limites têm sido sustentados. Em Capricórnio, a Lua busca controle emocional por meio da contenção, mas com Saturno retrógrado em Áries, há a sensação de que manter esse controle exige muito mais esforço do que deveria e que talvez não esteja funcionando. A quadratura com Netuno logo depois dissolve essa rigidez e lança neblina sobre o que antes parecia claro. É o tipo de configuração que esgota.
tentar manter a firmeza, onde o próprio terreno está sendo questionado, acaba sendo um esforço inútil. Há uma dificuldade de estabelecer ou manter limites, tanto consigo mesmo quanto nas relações, e isso pode gerar muita frustração. Idealizações de independência acaba colidindo com a realidade das próprias vulnerabilidades, e a gente percebe que toda essa ilusão que a gente criou sobre ser dependente, ela é testada e ela é limitada não só pelo mundo lá fora, mas pelos nossos próprios limites emocionais. E esses limites emocionais começam a evidenciar o tanto que a gente gostaria de se autossustentar emocionalmente versus o quanto a gente precisa e muitas vezes necessita de acolhimento e conforto. Na madrugada de terça para quarta, há uma oposição dessa lua aqui em Capricórnio com Vênus, que acabou de entrar em Câncer, e aí a gente começa a sentir essas tensões emocionais relacionadas à forma como damos e recebemos afeto. Porque a lua em Capricórnio busca segurança por meio de estruturas claras. Já a Vênus em Câncer deseja acolhimento, cuidado. E essa oposição aqui acentua a sensação de descompasso. O que se oferece não é o que se precisa, e o que é oferecido não é o que se precisa. Há uma desconexão entre aquilo que a gente dá, recebe e aquilo que de fato a gente precisa para se nutrir. Por conta disso, podemos presenciar alguns afastamentos sutis, frieza relacional ou ainda o ressentimento silencioso, especialmente quando há esforço de dar algo sem perceber se o outro realmente deseja receber o que a gente está oferecendo. E é importante observar uma coisa: será que o distanciamento é uma defesa que mascara uma necessidade legítima de conexão? Se aquilo que te protege também te endurece, do que na verdade você está se defendendo? E na quarta-feira, a Lua se opõe a Júpiter em Câncer, revelando e reforçando esse conflito entre a necessidade de segurança emocional e o esforço para continuar mantendo o controle sobre as emoções. A valorização da Lua em Capricórnio a respeito de questões como contenção, sobriedade e responsabilidade emocional entra em conflito com Júpiter em Câncer, que está exaltado, e aumenta esse desejo por acolhimento, proteção, por vínculo. E quando entram em oposição, ainda mais reverberando ainda a oposição com a Vênus, esses princípios se tornam mutuamente desconfortáveis. Uma parte quer demonstrar força e estabilidade, enquanto a outra quer ser amparada, quer se sentir pertencente. Isso pode gerar exagero nas expectativas afetivas, nas frustrações, porque Júpiter ele está exaltado, muito bem posicionado, mas ele amplia tudo que ele toca. E nessa briga aqui com a Lua em Capricórnio, toca justamente na rigidez. Então, na quarta-feira, a necessidade de dar conta de tudo sozinho pode se tornar sufocante. E é muito importante perceber onde o seu esforço por ser autossuficiente está bloqueando a troca genuína com o outro. E na quarta-feira também, a entrada de Marte em Libra marca um deslocamento importante na forma como a ação se expressa nas próximas semanas. Marte está em exílio no signo de Libra, o que significa que a sua natureza impulsiva, direta e afirmativa encontra dificuldade em se realizar. Em Libra, a ação precisa passar pelo outro. Isso exige mais estratégia, ponderação e muitas vezes concessão, o que pode gerar impaciência quando as decisões precisam ser compartilhadas. A impulsividade de Marte não desaparece, mas se camufla por trás de argumentos, tentativas de parecer justo, pode haver uma disputa travestida de diplomacia. Em contextos de conflito, essa posição aqui pode oscilar entre hesitação e reatividade disfarçada, e vale observar até que ponto o desejo de equilíbrio mascara a vontade de vencer uma discussão. E ao longo do dia da quinta-feira, a Lua segue em Capricórnio, mas tem forma aspectos maiores, e isso aprofunda a atmosfera prática, funcional, mas emocionalmente seca. Sentimentos não expressos pesam mais que o habitual. Há uma cobrança interna por desempenho, maturidade por dar conta de tudo, mesmo que internamente algo peça por pausa e reconhecimento. A energia do dia é adequada para resolver questões objetivas, resolver pendências, mas pouco receptiva às trocas emocionais. Se você busca por escuta ou sensibilidade, talvez quinta-feira não seja o seu dia. O silêncio é útil, mas exige atenção. Aquilo que é reprimido agora tende a reaparecer mais tarde. E o céu noturno confirma esse processo. Porque à noite a Lua muda de signo, entrando em Aquário, inaugurando um novo terreno emocional. E Aquário traz arejamento, mas distanciamento e análise. Só que, recém-chegada em Aquário, a Lua já forma um trígono com Marte recém-entrada em Libra.
sexta-feira. Então, o corpo pode parecer inquieto, mentalmente inquieto, mesmo cansado à noite. As conversas noturnas ganham uma certa intensidade, mas também o risco de fricção, de impulso sem escuta real. A mente está muito ativa e o descanso pode ser comprometido por ideias ou reações mal digeridas. E além desse aspecto aqui que acontece à noite, a madrugada de quinta para sexta traz uma sequência de aspectos que já são sentidos assim que a lua entra em aquário. Há o trígono com Urano, que pode trazer sonhos vívidos, insônia por sobrecarga mental. O sextil com Saturno, que propõe uma certa organização emocional, mas traz também o peso de responsabilidades revisitadas. Então, se você já tá nessa vibe aqui de não conseguir dormir, com a mente muito agitada, você pode entrar nessa tendência de ficar revisando, repensando o peso das suas responsabilidades. E o contato com Netuno também dissolve a clareza, a sensibilidade e confusão misturadas, abrindo espaço para devaneios, decepções, para muitos sonhos. E falando em sonhos, ainda temos uma conjunção dessa lua com Plutão, tocando o inconsciente de forma muito intensa. O que estava escondido pode emergir agora de forma simbólica ou desconfortável, principalmente no sono, nos sonhos. É uma noite de muita inquietação, onde muitas coisas pedem tradução. Algo dentro se movimenta com mais força e há uma tentativa da racionalidade tentar acompanhar, só que tudo isso acontece num horário onde a consciência começa a ceder, então a agitação é intensa. Se o que você controla durante o dia ganhasse voz à noite, o que isso diria sobre você? E amanhã da sexta-feira, após uma madrugada super conturbada, começa com ruído nas trocas. A lua em Aquário é voltada à análise e ela confronta diretamente Mercúrio retrógrado em Leão, que é um signo que fala alto sobre si, mesmo quando não tem certeza do que sente. E essa oposição aqui explicita o conflito entre o que é pensado e o que é emocionalmente processado. Pode haver reatividade disfarçada de opinião ou ainda racionalizações apressadas sobre o que ainda está em revisão. Como o Mercúrio está retrógrado, as falas e as mensagens tendem a refletir mais inseguranças do que verdades. Aquilo que se diz agora pode ser dito em forma de defesa e não expressão autêntica. Já à tarde, Marte em Libra faz um trígono fluente com Urano em Gêmeos, é um aspecto veloz, mental, estratégico, que favorece decisões ousadas quando embasadas em observação clara do ambiente. Existe aqui uma certa inteligência relacional, há uma capacidade de agir com leveza, com cálculo, sem se perder na impulsividade. Urano, que é o signo da inovação, acelera as ações de Marte e amplia a visão de possibilidades. Soluções criativas surgem com mais naturalidade, especialmente em questões que envolvam parcerias, acordos ou conciliações. Mas atenção aqui, porque o mesmo impulso para agir pode levar a decisões que cortam laços ou desafiam o status quo. O movimento ele é libertador, mas exige consciência das consequências. Então, se você não tem firmeza, aproveite esse aspecto aqui para anotar insights, mas não para agir nesse primeiro momento. E aí, a sexta-feira termina sobre uma oposição tensa entre Marte e Saturno retrógrado em Áries, o conflito clássico entre impulso e contenção. Marte em Libra quer agir por harmonia, mas pode usar estratégias para evitar confronto direto. Já Saturno retrógrado em Áries revisita o que foi feito de forma precipitada no passado e agora impõe limites que podem soar restritivos. É difícil sustentar as próprias ações sem esbarrar em estruturas antigas, regras rígidas ou ainda medos internalizados de errar de novo. Esse aspecto aqui pode gerar frustração, sensação de bloqueio ou ainda uma inércia disfarçada de cautela. A pergunta que essa oposição propõe é muito clara. Você está sendo contida pelas circunstâncias ou pela falta de compromisso com a sua própria ação, com o medo de falhar novamente? Quando você hesita, é o mundo que te impede ou é você que ainda não decidiu se vai bancar suas ações? E no sábado temos lua cheia em Aquário, marcando o ápice do ciclo lunar iniciado na lua nova em Leão e traz à tona as tensões entre individualidade e coletividade. Com a lua em Aquário, que é um signo fixo e de ar, a clareza emocional se dá por distanciamento, análise. O Sol em Leão, por outro lado, exige ser visto, reconhecido e vivido com intensidade. Essa oposição evidencia o conflito. É possível ser autêntico, honrar minha verdade,
sem me isolar dos grupos que eu pertenço? A lua em aquário nesse contexto pode se mostrar indiferente demais às demandas emocionais e o sol em leão, por sua vez, pode exagerar na demanda por atenção. Por se tratar de uma lua cheia, é comum que emoções venham à tona de forma mais intensa, mas nesse caso muitas delas são internalizadas ou racionalizadas. Essa lua cheia favorece a lucidez sobre o pertencimento dentro de grupos. Quais são as concessões que eu faço para pertencer? Quais são os grupos que eu caibo sendo eu mesma, mantendo a minha verdade? E quais são aqueles que não são alinhados com o meu ser? No fim do dia, Marte em Libra, que já está enfraquecido, né, por estar exilado, cauteloso, diplomático, se opõe a Netuno, que opera de forma difusa, silenciosa, dissolvendo os limites, e a oposição entre esses dois representa um desafio clássico: agir com clareza diante das ações pouco conscientes ou contaminadas por fantasia. Há risco de desgaste, desânimo, confusão em acordos, ou mesmo uma tendência a se envolver em conflitos que pareciam já superados. Para quem tenta agradar todo mundo, essa oposição pode provocar um esgotamento sutil, como se qualquer tentativa de ação esbarrasse em expectativas implícitas ou ainda exigências invisíveis. E no domingo, a entrada da lua em peixes marca uma virada emocional muito importante após o distanciamento analítico da lua em aquário. Agora o sensível retorna à superfície. Nós passamos por uma semana mais fria, mais analítica, mais restritiva emocionalmente e fechamos o domingo com uma energia muito mais sensível, com um convite ao recolhimento, à escuta, ao fluxo mais intuitivo. Esse é um trânsito naturalmente mais permeável às atmosferas externas, por isso vale ficar atenta a ambientes, conversas, conteúdos que você consome. Logo nas primeiras horas do dia, há uma quadratura entre a Lua e Urano em Gêmeos. Isso cria uma tensão entre a sensibilidade emocional de Peixes e a agitação mental que Urano em Gêmeos representa. Emoções podem acabar mudando de direção de forma súbita, gerando instabilidade interna ou ainda reações desconectadas com o que se sente de fato. Urano traz imprevisibilidade e em Gêmeos dispersa ainda mais a experiência sensível da lua pisciana. Então há muita dificuldade em nomear o que se sente. Há uma vontade de escapismo muito grande, então deve-se tomar cuidado com tendências escapistas aqui. Pode haver oscilação de humor, ansiedade, dificuldade para manter o foco. É um dia de atenção a estímulos excessivos e a desconexões subjetivas. Ainda pela manhã, Marte em Libra faz um trígono com Plutão retrógrado em Aquário, e esse trígono oferece suporte para ações mais estratégicas, mais conscientes, especialmente aquelas que envolvam negociações, acordos, posicionamentos coletivos. Plutão retrógrado fala de processos profundos de revisão em relação às estruturas sociais, e Marte em Libra, mesmo fora de dignidade, consegue encontrar força por meio da diplomacia. Esse aspecto aqui fortalece a ação inteligente. Não se trata de impor força, mas de usar o que já foi depurado em silêncio durante essa semana como base para reposicionamentos firmes. É um bom momento para reconhecer o que você já transformou e agir a partir disso com mais maturidade e menos impulsividade. Na madrugada de domingo para segunda, essa lua em peixes aqui faz um trígono com Vênus e Júpiter em Câncer. Então, mulherada de ascendente em peixes que não estão querendo engravidar, prestem muita atenção, porque essa conjunção entre dois benéficos num signo super fértil acontece na casa 5 de vocês, a casa de fertilidade e filhos, fazendo trígono com uma lua. A lua já é regente de Câncer, a lua por si só já fala de fertilidade em peixes, que também é um signo fértil. Então, prestem atenção. Mas além dessa questão da fertilidade, a harmonia entre a Lua e esses dois planetas aqui cria uma atmosfera profundamente sensível. Estamos falando de signos de água, de planetas sensíveis, com desejos de vínculo, proteção, conexão emocional genuína. Mas esses planetas juntos, eles acabam amplificando a experiência da Lua. Então tudo que está mal resolvido também pode se expandir. Lembranças, carências antigas, sensações de não pertencimento, saudades, às vezes, de algo que nunca tem acontecido. Então, o acolhimento pode vir, é um momento muito favorável para isso, mas é preciso saber nomear exatamente o que se precisa. Cuidado com expectativas irreais colocadas sobre o outro ou sobre vínculos que não têm profundidade real para sustentar o que está sendo projetado. Isso diz muito sobre as qualidades das suas emoções e sobre o que vai ser amplificado aqui com esse trígono. No fim das contas, amadurecer não é endurecer. Essa semana pede coragem para sustentar sua verdade, mas também gentileza para acolher suas emoções nesse caminho. O desafio é esse: como negociar, dialogar e pertencer sem se perder em concessões. Como encontrar equilíbrio entre o que o grupo pede e o que a sua individualidade precisa amadurecer.
Compartilhe nos comentários como esses movimentos estão reverberando na sua vida e se lembre, todo dia tem conteúdo novo lá no Instagram para aprofundar esse processo, o @é Caminho do Eremita, e nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, toda travessia começa dentro.